Da crise ao maior faturamento da história do futebol brasileiro. Em pouco mais de uma década, o Clube de Regatas do Flamengo viveu uma das transformações financeiras mais impressionantes da história do futebol brasileiro. Em 2012, o clube fechava o ano com 737 milhões em dívidas, sem credibilidade no mercado, atolado em ações trabalhistas e praticamente sem poder de negociação. Em 2025, o Flamengo anunciou um faturamento recorde de mais de 2 bilhões de reais, algo jamais visto no futebol nacional. Mas essa virada não aconteceu da noite para o dia, ela foi construída com austeridade, decisões impopulares, planejamento e, acima de tudo, tempo. Essa é a história de como o Flamengo saiu do fundo do poço financeiro para se tornar uma potência econômica, sem mecenas, sem dinheiro externo e sem virar SAF. O ponto de partida dessa história é duro. Ao fim de 2012, o Flamengo acumulava 737 milhões de reais em endividamento, sendo cerca de 400 milhões apenas em dívidas fiscais. O clube também enfrentava um cenário caótico na Justiça do Trabalho, mais de 600 ações trabalhistas, com a dívida estimada em 193 milhões de reais. Internamente, nem o próprio Flamengo sabia exatamente o tamanho do problema. Quando a nova gestão assumiu, foi contratada uma auditoria da Ernst & Young para levantar pela primeira vez o tamanho real da dívida. Até então, os números eram difusos, sem clareza, não havia planejamento possível. A virada começou oficialmente em 2013, com a gestão de Eduardo Bandeira de Mello. A palavra de ordem era clara: responsabilidade financeira. Entre 2013 e 2015, o Flamengo viveu um período de austeridade extrema. A prioridade não era montar times estrelados, mas pagar dívidas e recuperar credibilidade. Um dos pontos centrais desse processo foi a adesão do Profut, programa que permitiu alongar cerca de 300 milhões de reais em dívidas fiscais por até 20 anos. O próprio Bandeira relatou que participou pessoalmente das negociações em Brasília, quase semanalmente. Entre 2013 e 2014, a dívida caiu para cerca de 660 milhões de reais. Em campo, o Flamengo apostou em elencos mais baratos, porém competitivos. O título da Copa do Brasil de 2013 foi fundamental para dar respaldo político e esportivo ao projeto. Um dos grandes diferenciais dessa reconstrução foi entender que o Flamengo precisava transformar sua torcida em receita. Em 2013, nasceu o programa de sócio-torcedor, Nação Rubro-Negra. Em 2012, a arrecadação com a torcida era de 25 milhões de reais. Um ano depois, esse número saltou para 83 milhões de reais. A receita total do clube também cresceu, 267 milhões de reais em 2013, 59 milhões a mais que o ano anterior. O Flamengo também passou a investir pesado em marketing e área comercial. Em 2014 e 2015, essas áreas renderam 116 milhões e 115 milhões de reais, respectivamente. A dependência da TV caiu de 55% da receita em 2012 para 37% em 2015. Com as contas mais organizadas, o Flamengo entrou em uma nova fase. A partir de 2016, o clube começou a investir mais no futebol, mas sem repetir os erros do passado. Chegaram nomes como Diego, Everton Ribeiro e Vitinho, sempre respeitando a capacidade de caixa e crédito do clube. Em 2016 e 2018, o Flamengo arrecadou 718 milhões em cotas de TV e 217 milhões em negociações de atletas. O maior destaque foi a venda de Vinícius Júnior ao Real Madrid por 45 milhões de euros em 2017. Ao fim de 2018, a dívida total caiu para 455 milhões de reais. A dívida bancária despencou de 162 milhões em 2015 para apenas 25 milhões. A dívida trabalhista caiu de 193 milhões para 60 milhões. No fim de 2018, o Flamengo passou por uma transição política. Rodolfo Landim assumiu a presidência prometendo um Flamengo imbatível. Em 2019, chegaram Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, Rodrigo Caio, entre outros. A contratação de Arrascaeta por cerca de 15 milhões de euros foi a maior da história do futebol brasileiro até então. O investimento foi alto, mas os resultados vieram: Campeonato Brasileiro, Libertadores e Carioca, encerrando de vez o estigma de cheirinho. Mesmo com o endividamento subindo momentaneamente para 574 milhões, o Flamengo fechou 2019 com 652 milhões de faturamento, sendo 295 milhões só em vendas de atletas. Avançamos para 2025. Sob a gestão de Luiz Eduardo Batista, o BAP, o Flamengo anunciou um número histórico:
2,71 bilhões em receita. Até então, o recorde era de 1,3 bilhão em 2023. O valor de 2025 superou o orçamento inicial em mais de 500 milhões de reais. O novo patrocínio Master com a Betano, no valor de 268,5 milhões de reais por ano, foi o maior do futebol brasileiro. Os títulos do Brasileirão, da Libertadores e a premiação do Mundial de Clubes, que ultrapassou 150 milhões de reais, impulsionaram os números. Em 2025, o Flamengo vendeu jogadores como Wesley, Gerson e Alcaraz, somando mais de 500 milhões em negociações. O clube fechou o ano com 218 milhões em caixa livre e reduziu a dívida de 346 milhões para apenas 96 milhões. A história financeira do Flamengo nos últimos anos não é apenas sobre títulos ou cifras bilionárias. É sobre um clube que escolheu o caminho mais difícil, organizar a casa antes de sonhar alto. Sem mecenas, sem dinheiro externo e sem atalhos, o Flamengo construiu sua força com gestão, torcida e planejamento. Hoje, em um cenário onde o avanço das SAFs domina o futebol brasileiro, o Flamengo se coloca como um caso raro, uma associação forte, financeiramente saudável e competitiva. Mais do que um campeão dentro de campo, o Flamengo se tornou um modelo de reconstrução financeira no futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no Além da Quatro Linhas e comenta: o seu time deveria fazer uma reconstrução financeira igual o Flamengo fez? Deixa aí nos comentários também qual o próximo vídeo que você quer ver aqui.